Meus irmãos e minhas irmãs, uma breve reflexão sobre a liturgia da palavra deste domingo, qual nós encerramos o tempo do Advento, no Natal, e a partir de amanhã já estaremos escutando coisas da vida do Senhor, que depois que ele é batizado, a vida de Jesus, ela se transforma. Então, por isso, na narrativa do Evangelho de hoje, do batismo, segundo Lucas, que estamos no ano C, traz um novo para a sua vida. Porque este novo vai marcar a passagem e a vida de Jesus de Nazaré. Até então, ele estava na casa dele, tranquilo, rezando na sinagoga, fazendo as orações dele, como um bom judeu que ele era. E aí então, por meio deste batismo, então ele vai deixar Nazaré e vai se dirigir para onde? Para a margem do Rio Jordão. E então, essa passagem dele, não só uma passagem de lugar físico, vai se dar também uma passagem espiritual na vida de Jesus. Porque ele passa de Nazaré para uma vida peregrina, itinerante. Jesus daí em diante não para. Depois que ele recebe o Espírito Santo, ele não para de anunciar o reino. Então, essa passagem faz referência a uma experiência fundante na vida de Jesus. E qual que é essa experiência? Ele foi confirmado pelo Pai. Acabamos de escutar. O céu se abre e uma voz fala: eis o meu filho amado. Se alguém duvida da presença da Trindade nas Sagradas Escrituras, aí está, claramente, a presença do Pai, a presença do Espírito e a presença do Filho, Jesus Cristo. E então, essa experiência confirmada pelo Pai e impulsionada pelo Espírito, então Jesus descobre o sentido da sua vida e da sua missão. E qual é então o sentido da vida e da missão de Jesus? Fazer a vontade do Pai. Mas qual é a vontade do Pai? Amar até o fim. Não pôr medidas no amor. Essa é a vontade do Pai para Jesus e nele cada um de nós, porque nós somos batizados no mesmo Espírito, o qual foi batizado Jesus Cristo. Então, se a missão dele, se a vida dele de Jesus era fazer a vontade do Pai, que implica amar até o fim, essa é a nossa missão: amarmos uns aos outros até o fim, até as últimas consequências, sem medir esforços para isso. E com o batismo de Jesus, então esse novo, ele se faz por meio de um movimento da vida dele, que sai das estruturas de uma casa, de uma sinagoga, de um templo, e então todo o anterior fica no passado. Tudo que ele tinha vivido antes ficou no passado. E aí podemos dizer que o batismo de Jesus foi um divisor de águas na vida dele. Porque então podemos falar de um Jesus antes do seu batismo e um Jesus depois do seu batismo. O que é que ele faz depois do seu batismo? Então, o começo de um caminho novo, no qual Jesus reacende a esperança na vida das pessoas que conviveram com ele.
As pessoas estavam tristes, abatidas, sofrendo, não diferente dos dias de hoje. Tristes, abatidos, sem esperança. Por isso aí estamos no ano da esperança, a igreja, neste ano jubilar, dizendo: olha, está difícil, mas tenha fé, fortaleça a sua esperança, que Deus está no meio de nós. Não foi diferente com os contemporâneos de Jesus. Eles estavam passando no mesmo que nós. Mas aí quando Jesus, batizado, chega, cheio do Espírito Santo, e começa a anunciar: o reino de Deus está próximo, convertei-vos, eis que Deus está no meio de vós. Aí então, o povo começa a de novo alegrar-se, a entusiasmar-se. Por quê? Porque ele sentia algo diferente na pessoa de Jesus Cristo. Não muito diferente de nós, quando estamos tristes, abatidos, e chega uma pessoa cheia de Deus, que tem pessoas que não tem nada de Deus, né? E se a gente está para baixo, e essa pessoa, quando não tem nada de Deus, se possível, pisa na nossa cabeça. Mas aí, quando estamos tristes, abatidos, chega uma pessoa cheia de Deus e nos coloca para cima e diz: saia desse momento difícil, saia dessa tristeza, enxugue as lágrimas. E aí a gente vai sendo tomado de algo que é inexplicável. É a presença do Senhor no meio de nós. Então Jesus, ele instigou aos seus a sentirem a presença do Espírito. Esse Espírito que habita em cada um de nós. Pois bem, então este novo traz esperança para o povo, e traz hoje esperança para nós, em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas dores, às nossas tristezas. E então este novo, desta vida de Jesus, então, que deixa Nazaré, deixa sua casa, sua comunidade, e se dirige então para as margens do Jordão, começa então a sua vida itinerante. A estrada será então a vida de Jesus, e a missão dele também, se colocar a caminho. Ele que é o enviado do Pai, para revelar o rosto amoroso e misericordioso de Deus Pai. Se até então as pessoas estavam tristes, abatidas, agora Jesus revela o rosto amoroso e misericordioso do Pai. Podemos ter acesso a Deus. Jesus Cristo nos deu esta graça, meus irmãos e minhas irmãs. O seu caminho, então, marcado pelo olhar no olho dos outros. As pessoas da época de Jesus não olhavam nos olhos uns dos outros. Se você fosse doente, então, estava fora do convívio da comunidade. Se tivesse lepra, misericórdia, para pensar de reto Satanás, para não passar essa lepra para mim, né? Não olhavam nos olhos. Jesus então, ele vem olhar nos nossos olhos. Ele vem dizer para nós: você não está sozinho, você não está sozinha. Deus misericordioso e amoroso está com você, nos seus momentos difíceis, mas principalmente nos momentos de alegria. Você não está só. Então ele muda toda a sociedade, ele causa um rebuliço na sociedade, porque se as pessoas não olhavam nos olhos, tinham medo de chegar uma próximo da outra, então agora Jesus se aproxima, e ele não só toca nos olhos, ele não só olha nos olhos, ele toca os outros. Ele não tem medo de tocar.
de passar então essa presença de Deus. E nós, seres humanos, somos nesse sentido muitos necessitados, porque somos muito carentes. Precisamos de que alguém olhe nos nossos olhos, precisamos muitas vezes que alguém nos toque, para nos sentirmos amados, queridos. Então Jesus, ele toca, não só olha no olho, mas ele toca, ele chama para o centro, vem para perto, não esteja longe. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa estrada que Jesus então, que começou a ser a vida de Jesus, também deve ser a estrada dos discípulos de Jesus. De estar junto, de olhar no olho, de ser porto seguro uns para os outros. Jesus apresenta um novo, uma vida interior, que não olha e não julga pelas aparências, mas sim no interior. Jesus olha e vê o nosso interior. Ele não nos julga pelas nossas aparências, e sim, ele vai lá no profundo da nossa alma, do nosso ser, e ele nos conhece. E ele, fazendo isso então, abre possibilidades de outros caminhos, e convida a mim e a cada um de nós a fazermos o mesmo, este caminho interior, de mudança de vida nova, de novo vigor. Não mais a vivermos na lei do olho por olho, dente por dente, mas sim vivermos na lei do amor, sem medidas. Que esta Eucaristia então nos ajude a nos tornarmos novos homens, novas mulheres, a fazermos um caminho interior que nos leva para a verdadeira felicidade, a verdadeira paz, que só podemos encontrar em Jesus Cristo, em nada mais, em ninguém mais. Que só tem essa paz, que só tem essa felicidade quem encontrou Jesus Cristo. Quem não encontrou-se ainda com Jesus Cristo pelos caminhos da vida, vai viver vazio, até o dia que se encontrar verdadeiramente com o Senhor, e se pôr a caminho, como Ele fez, e Ele convida a mim e a cada um de nós, a fazermos o mesmo caminho. Qual o caminho? Da vontade do Pai. E qual que é a vontade do Pai? Que nos amemos uns aos outros, assim como Ele nos ama. Que o Senhor nos ajude nesta nossa caminhada de fé, nesta caminhada de vida interior, para nos encontrarmos, como Santo Agostinho diz, nós nos encontramos verdadeiramente com Deus, quando nos encontramos conosco mesmo no nosso interior. Que o Senhor nos ajude, e que o Espírito Santo, o mesmo que foi derramado sobre Jesus, e que habita em nós, Ele está em nós, Ele então nos impulsiona a fazermos o mesmo que Jesus fez, a nos colocarmos a caminho e anunciarmos o reino de Deus. Que o Senhor nos ajude nesta caminhada, e que Maria, a Senhora da Esperança, nos ajude nesta nossa caminhada, com a sua poderosa intercessão, por nós, pelos nossos, pela humanidade, para que, em meio a tantas coisas ruins acontecendo, possamos olharmos para a humanidade com olhar de esperança, e não que já está tudo acabado. Pelo contrário, ainda dá tempo de mudarmos a humanidade.
Basta começarmos por nós. Se você, se cada um de nós começarmos este movimento interior, a humanidade será diferente. Que o Senhor nos ajude e que Maria siga intercedendo sempre por nós. Encontraremos obstáculos, porém, coragem. O Senhor nos diz: eu venci o mundo. E se estamos com Cristo, somos mais que vencedores. Amém. De pé, professemos a nossa fé.